Quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se arregimentavam ceareiros para o trabalho na terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas poucas forças a fim de servir, na condição de sulcadores do solo, onde deveriam cair as sementes do Evangelho do Reino. Assim, no auge do século passado, em plena era napoleônica, o plano espiritual trabalhava com carinho, renovando as paisagens da psicosfera da França, ainda tumultuada pelos acontecimentos revolucionários dos anos idos. Os direitos humanos não eram respeitados e a fé se encontrava desgovernada. A tarefa se fazia então de grande e grave porte. A moralidade abatida parecia despreparada para lutas maiores. O mundo vivia em ebulição materialista, nas concepções filosóficas e nos conhecimentos e experiências científicas. Aqueles eram dias em que as convulsões do pensamento abririam espaço para as experiências práticas que mostrariam a era da tecnologia futura. As formas de pensar e de encarar a vida induziam o homem ao esquecimento do espírito e, envaidecido pelas conquistas do conhecimento, pensava em ser Deus, sem conseguir, no entanto, ultrapassar os limites da sua própria insignificância. Lentamente, porém, foram clareando os sombrios céus da humanidade à medida em que mergulhavam na atmosfera fisiológica antigos heróis do pensamento, mártires da fé, guerreiros da caridade e missionários da filosofia, da ciência, da moral e da religião. As hostes espirituais se encontravam a postos. Faltava um instrumento para objetivar e operacionalizar essas instruções. Este instrumento deveria ser um recurso humano para que o fenômeno mediúnico se efetivasse. Allan Kardec. Abnegado trabalhador, entregou-se à causa com total dedicação. Utilizando-se do método experimental, buscou observar, analisar e comprovar os fatos com legítima cooperação do espírito de verdade. A espiritualidade semeou, por todos os cantos da terra, mensagens, experiências, conceitos e orientações que foram meticulosamente analisados e catalogados pelo codificador da doutrina espírita. Foi Allan Kardec, o herói daquela hora e o exemplo insuperável que tomou a bússola da razão e conduziu com segurança a barca da fé. Transformou-se em estrela rutilante, vitalizado pelo mundo transcendente, para clarificar os tempos de todos os tempos. Quantos, no entanto, malograram? Não foi pequena a cota dos desertores e dos caídos, naqueles dias e ainda hoje. Preparados agora para os inadiáveis serviços de reconstrução do mundo em que nos encontramos, mediante o uso dos instrumentos da mansidão, da justiça e do conhecimento, no dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram, assim, a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. 2 anos depois, portanto em 1925, foi eleita nova diretoria, mantendo alguns nomes da anterior e agregando novos adeptos. Em abril desse ano, a sede do centro passou a funcionar na Rua Teixeira e Souza, número 16, numa casa alugada. Em 1927, depois de mais um período de trabalhos, houve nova eleição para a diretoria e o presidente escolhido foi Joaquim Cardoso de Oliveira. Ainda nesse ano, a sede se muda mais uma vez, agora para a Rua Casimiro de Abreu, número 3, funcionando aí até 1930. Desse ano até 1932, o centro ficou, não se sabe o motivo, sem atividades. Em 1932, no entanto,
alguns irmãos reuniram-se na rua Raul Veiga, número 59, para reorganizarem a casa, tendo sido eleito presidente José Cupertino de Santana. O centro funcionou nesse endereço até o ano de 1946. Em agosto daquele ano, foi realizada a reunião para eleger novos diretores. Desta vez, um grande objetivo movia a eleição: a construção da sede no terreno doado pela irmã Rosalina Cardoso de Fonseca, e os trabalhos passaram a se realizar em 19 de agosto de 1946, na Avenida Assunção, número 25. Agora, à frente da presidência, Antônio Oliveira Gama tem como árdua tarefa a construção da sede própria. Movimenta recursos da melhor forma possível em constantes reuniões com sua diretoria, na nova sede na Rua Jonas Garcia, 21, Sobrado. Em 25 de julho de 1948, em reunião da diretoria do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, com a participação dos centros espíritas visitantes Deus, Cristo e Caridade, Centro Espírita Agostinho, Confraternização Lar de Jesus, Centro Espírita Bela Cruz e Centro Espírita Amor e Caridade, Odaliva Barreto Macedo é eleita por aclamação encarregada do jornal falado da Confraternização Espírita Cabofriense. Luta, sonho e esperança eram um só sentimento quando, em 8 de agosto de 1948, foi fundada a Mocidade Espírita Viana de Carvalho, com as seguintes jovens: Constantina de Oliveira Gama, Doris Cabral, Esterli Neves, Dulce Cabral, Lídia dos Santos Macedo, Dalva Cabral, Odaliva Barreto Macedo, Célia da Silva e o jovem Francisco, sendo Odaliva eleita presidente da Mocidade. O irmão Admário Pinto de Oliveira, um dos diretores da casa, desenvolveu diversas atividades. Uma delas, a apresentação da peça teatral Apoteose da Caridade, estrelada por Dora Cabral, Constantina de Oliveira Gama, Esterli Neves, Dalva Cabral e Dulce Cabral. Em 2 de março de 1950, foi suspensa temporariamente, por motivos econômicos, a reunião na sede provisória, na Rua Jonas Garcia, 21, Sobrado, sendo apresentada a proposta pelo conselheiro Délio Martins dos Santos de que se realizassem reuniões aos domingos às 16 horas no terreno da sede própria, na Rua Teixeira e Souza, sendo a mesma aceita por unanimidade, passando as reuniões administrativas para a casa do senhor Admário Pinto de Oliveira. Numa dessas reuniões, o senhor Admário informou ter conseguido, com o senhor Inácio Costa, um empréstimo a favor do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus no valor de 4.000 cruzeiros, sendo o avalista o senhor Ernesto Macedo, ficando o centro obrigado a amortizar o dito empréstimo em parcelas de 1.000 cruzeiros de 4 em 4 meses. O senhor Inácio não cobrou juros. Em 7 de maio de 1950, às 15 horas, realizou-se a inauguração da sede própria ainda em construção, com a presença dos representantes dos centros espíritas da cidade e autoridades locais. No dia 2 de junho de 1952, nasce a Escola de Alfabetização do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, batizada como Escola Espírita Viana de Carvalho, sob a direção da irmã Constantina de Oliveira Gama. 2 anos depois, em maio de 1954, foi eleita uma diretoria de que só constavam mulheres, com Emília Cabral na presidência, auxiliada pelas irmãs Odaliva Macedo, Mercedes Sampaio, Maria Glória Oliveira, Odete Maria da Penha e Carolina de Oliveira. Em 1956, a luta é pela luz elétrica. Em 1957, pela instalação de água e esgoto, conserto de cadeiras, abertura de portas, construção do parque infantil, serviço de alto-falantes e reformas em geral. Em 1961, foi aprovado o início da construção de uma escola no terreno do centro, com frente para a Rua Casimiro de Abreu.
Em 1962, foi erigido o muro em toda a área do terreno. Sob a presidência de Emília Cabral, em 1984, foram construídos uma sala de aula anexa à Escola Viana de Carvalho, 2 banheiros e um quarto com banheiro. Em 1985, vieram finalmente salas onde funcionam o Bazar da Pechincha, a Livraria Ieda Manhãs de Andrade e a Sala de Costura. Com o crescimento da doutrina em nossa cidade e, consequentemente, com o aumento de participantes em nossas reuniões públicas, fez-se necessário um estudo para a reforma da nossa casa, aumentar a capacidade do salão de reuniões para 200 lugares, novas salas de aula para estudos da doutrina e para atender a evangelização infantil e mocidade, além de secretaria, sala de reunião mediúnica e banheiros. Em fevereiro de 1997, em reunião da diretoria, sob a presidência do senhor Hildeberto Azevedo, foi discutido o projeto do arquiteto Aristarco Accioli para reforma e ampliação e, inclusive, a forma como seriam obtidos os recursos necessários para a realização da obra. Foi aprovado por unanimidade. A obra teve início em maio de 1997 e, em 14 de dezembro deste mesmo ano, o salão de reuniões foi inaugurado com reunião festiva, tendo como oradora a nossa irmã Érica Marinho. Em 5 de novembro de 1998, 1 ano e 8 meses após o seu início, todo o projeto foi concluído, com instalações adequadas para atender o crescimento do movimento espírita de nossa cidade. E hoje, em 2008, o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus funciona com as seguintes atividades: reuniões públicas às quartas-feiras, às 20 horas e aos domingos, às 18 horas. Reuniões de desenvolvimento e educação mediúnica, às segundas-feiras, às 16 horas e às 20 horas. Reuniões de desobsessão, às sextas-feiras, às 20 horas. Reuniões de tratamento espiritual, às terças-feiras, às 20 horas. Plantão de passes, às quintas-feiras, às 15 horas. Estudo sistematizado e curso introdutório da doutrina espírita, às quintas-feiras, às 20 horas. Assistência à gestante carente, Grupo Gema, às terças-feiras, às 16 horas. Preparação das bolsas de alimentos nas primeiras e terceiras quintas-feiras que antecedem a distribuição. Preparação dos legumes utilizados na sopa nas primeiras e terceiras sextas-feiras que antecedem a distribuição. No primeiro e terceiro sábado de cada mês, às 8 horas, temos um encontro com as nossas usuárias para corte de cabelo e manicure e depois, no nosso salão, às 10 horas, para cantar, estudar o Evangelho e aplicação de passes. Logo após é servida a sopa, finalizando com a entrega das bolsas de alimento. Nesse dia, também é feita a evangelização dos filhos e netos de nossas usuárias. Evangelização da infância e da juventude e reunião do grupo de pais, aos sábados, às 16 horas. Oficina de música, aos sábados, às 18 horas. Costura, bazar e pechincha de roupas usadas, às segundas e quintas-feiras, às 14 horas e 30 minutos. Livraria e biblioteca, funcionando nos horários de reuniões públicas e às segundas e quintas-feiras, de 14 horas e 30 minutos às 17 horas. Além disso, temos as ferramentas de divulgação da casa, que são o informativo, iniciado em 2003, e o site na internet www.cetj.org.br, criado em 2004, o qual atualmente registra mais de 80 mil acessos. É com imensa alegria que o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus chegou aonde chegou, consciente de que o importante é a obra e não o autor, e que todos nós, diretores, médiuns, frequentadores e associados, unidos e identificados com os ideais da casa, humildemente
e apoiados pela espiritualidade maior que nos assiste, poderemos aumentar a nossa contribuição em prol dos necessitados de toda a ordem, entre os quais certamente nos incluímos. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus.